um excelente final de tarde para você. Começamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Rondônia, usando uma máxima do genial Armando Nogueira, que se aplica muito bem aos dinossauros do rádio e à linha editorial da SIC TV. Elogiar sem bajular, criticar sem ofender. Essa é a máxima do nosso trabalho e, mais uma vez, vamos tentar seguir nesse mesmo trilho. Você vai saber agora entrevistando quem hoje. Maurão de Carvalho foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1998, sendo reeleito consecutivamente desde então. Na legislatura passada, o deputado exerceu o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia e agora foi eleito presidente. Muito bem, deputado Maurão. A pergunta que nós temos feito para todos os candidatos, eu farei para o senhor, mas já dando boas-vindas. O senhor sabe que é bem-vindo aqui, já nos deu várias entrevistas, está tranquilo e ambientado no ritmo dos dinossauros do rádio e da TV. Mas nós estamos perguntando por quê ou para que ser governador de Rondônia. Boa tarde. Boa tarde, Domingo. Boa tarde, Webto, Sérgio, Beni, o professor Peixoto, né? Isso mesmo. Grupo aqui do Dinossauro, que com certeza é de grande sucesso. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez e nesse momento falando um pouco do projeto de governo, do plano de governo e também por que ser governador. Exatamente, nós queremos saber. Então, Rondônia, eu cheguei em Rondônia criança, né? Com 8 anos de idade. Vindo de onde? Vindo do Paraná, de Tuneiras do Oeste. Tuneiras do Oeste. Fui trabalhar na roça, foi o primeiro serviço meu, foi o primeiro presente que meu pai me deu, foi uma enxada. Falou, toma aqui uma enxadinha, meu filho, para você começar. E eu tenho orgulho hoje, Wefton, de dizer que sou agricultor, que sou filho de agricultor e que trabalhei na roça dos 8 anos até os 13 anos. Dos 13 eu fui ser garçom, foi o primeiro emprego meu. Trabalhei dos 13 aos 14 como garçom. Com 6 meses eu fui promovido a gerente. Com 14 para 15 anos, eu montei meu próprio comércio. Comecei comprando timidamente e tal, com cereais, comprando no meu próprio comércio. Era meu sonho comercializar. Conquistei uma grande clientela. Com 3 para 4 anos, tornei-se o maior comprador de cereais do meu município. Com 7 para 8 anos, eu já era, na minha cidade, o maior comprador de cereais. E aí emancipou o ministro Andreasa, que antes era Nova Brasília, e aí o pessoal, não, você tem que ser o nosso prefeito. Via eu como gestor, porque comecei do nada e a minha empresa foi bem. As pessoas falaram, não, esse tem que ser o prefeito, porque o ministro Andreasa era uma cidade muito pequena, pacata, as pessoas tinham medo de acabar, se tornar município. Naquela época as pessoas não tinham noção se emancipasse, crescia ou podia acabar, ou ter a vida própria. E acreditaram, me convidaram para ser prefeito, mesmo naquele momento, muita dúvida, não conhecia de política, aceitei. Disputamos a eleição, ganhamos a eleição, portanto, fomos eleitos, fizemos uma boa gestão, elegemos nosso sucessor, 2 anos depois, eleito deputado pela primeira vez, o 8º mais bem votado. Dali para cá, 5 mandatos. Vice-presidente da Assembleia, assumi a presidência no período de turbulência da Assembleia, que infelizmente tivemos um afastamento naquela época de 6 deputados e a gente assumimos a presidência da Assembleia num momento difícil do Poder Legislativo, mas nós permanecemos lá, presidente do Poder, por 4, 5 meses. Depois fomos eleitos e eleito por unanimidade com todos os votos dos colegas deputados, né? Foi a primeira vez que a Assembleia teve uma votação, um presidente eleito com todos os votos, com a totalidade dos votos. Fui reeleito presidente, já tive o privilégio de fazer o estágio de uma semana governador de Rondônia. Estou preparado. Eu acho que Rondônia me deu essa oportunidade. Para mim, 27 anos de vida pública, acho que é o momento que eu me sinto preparado
e quero ser governador. Eu quero usar toda essa minha experiência, essa minha vontade, essa oportunidade que Rondônia me deu como prefeito, deputado 5 vezes, presidente 3 vezes, poder governar Rondônia. Então, estou aqui com toda a vontade e me sinto muito preparado para governar Rondônia. O senhor sabe que eu abri o programa citando o Armando Nogueira e falando algo que o senhor conhece, que é a nossa realidade mesmo, que a gente procura elogiar sem bajular e criticar sem ofender. Essa é uma máxima do Everton e de toda a equipe SIC TV. E eu faço agora um outro elogio, se o senhor me permite, os telespectadores também, e os dinos, porque eu nunca tinha ouvido o senhor contar essa história, como o senhor contou agora. E as pessoas gostam de histórias assim, de pessoas bem-sucedidas, que têm raiz, que têm vitórias, alegrias, frustrações, dores, sonhos. Achei muito interessante, nós já começamos esse papo com essa pequena história que o senhor contou na resposta, né, Everton? Obrigado. Agora, eu quero cair na realidade atual, que é o que espera o próximo governador de Rondônia. Nós já temos um assunto que é da mais alta importância, da mais alta gravidade. Vou até falar sobre isso depois no SIC News. É o Hyperon. E muitos daqueles que assistem o nosso programa aqui têm pedido para a gente tocar nesse assunto com os candidatos. 2021, se nada for feito, o Hyperon começa a entrar no vermelho, como já está acontecendo em todos os outros estados. E a Previdência do país também já quebrou faz muito tempo. Eu gostaria de saber se o senhor já se debruçou sobre o tema, o que o senhor pensa fazer para salvar a Previdência de Rondônia. O Hyperon é uma preocupação já, não é para frente. Nós temos que já tomar medidas agora, para nós não ter problema em 2021, até porque 2021 está aí. Nós estamos em 2018, são 3 anos, né? No final do governo, sendo eleito, eu já vou ter esse problema. Então, a gente tem que cuidar disso logo no início. Hoje teve uma reunião, eu não pude estar, que eu faço parte do conselho, foi um advogado procurador nosso que representou o presidente da Assembleia. Como eu não estava, ele estava, mas ele já me deu a informação da reunião acontecida com o governador Daniel Pereira, com o presidente do Tribunal de Justiça. E do tom grave da reunião. E do tom grave que está. Ele acabou de me passar essa situação do que foram debatido e a preocupação dos conselheiros, que são os presidentes das instituições, que é eu, o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Walter, o Ministério Público, do Tribunal de Contas, o Edilson, e o Daniel Pereira, que é o governador, que é o presidente do Conselho. A preocupação é que vai faltar dinheiro em 2021. Nós hoje ainda temos caixa para até lá nós mantemos a pasta os nossos aposentados, mas nós já temos que buscarmos um mecanismo para calçar o caixa, né? Poder garantir esse caixa para aqueles que vão aposentar. Candidato, vai ter que cortar na carne. Vai se cortar na carne só do pequeno de novo? Tem que cortar, eu penso que começando pelos poderes. E eu gostei dessa conversa, porque o próprio presidente do Tribunal de Justiça acha que a Assembleia tem que cortar na própria carne do Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Se todo mundo cortar um pouco, e o pequeno também, porque ele vai ser ele vai ter o benefício lá na frente. E hoje eu falei bastante em alguns canais de televisões e rádio sobre isso, que me perguntaram, porque o nosso estado é novo. Nós ainda não tivemos problema com a Previdência, porque o pessoal começaram a entrar na fase de aposentadoria agora. Nós mesmos aposentamos na Assembleia de 532, 300. E que foi o que salvou também, com um plano de carreira que estava no teto máximo e a folha já bastante comprometida, foi nós aposentados, aliviar a folha do Poder Legislativo e ir lá para o Hyperon. O governo está do mesmo jeito. O governo tem hoje 10 mil professores que está apto para aposentar, não aposentou porque ainda os professores estavam esperando o teto do piso salarial que comparasse com o nacional. E a gente fez aquela força-tarefa naquele momento da greve dos professores, conseguimos fazer um repasse do orçamento nosso do Poder Legislativo e transferir para o Executivo para que a gente pudesse chegar no teto do piso salarial, e acabou a greve e acabou atendendo ali pelo menos parte da reivindicação dos
dos professores. Então o senhor tem ciência da gravidade? Eu tenho ciência da gravidade e sei que o caminho é esse. E se todo mundo tiver no bom senso, na boa vontade de poder cortar na própria carne, não vai ficar pesado para todo mundo. E nós vamos ter que, Benito, nós vamos ter que fazer isso porque nós precisamos aposentar mais de 20 mil que está apto hoje para aposentar e dar oportunidade para os novos ter a oportunidade de poder trabalhar de novos empregos. Muito bom, candidato. Eu quero fazer uma colocação aqui de algo que eu tenho observado e me chamado a atenção. Nas intervenções do ex-governador e candidato ao Senado, Confúcio Moura, eu tenho observado que com muito entusiasmo e com muito carinho, insistentemente, ele vem pedindo o voto para o candidato Maurão de Carvalho. Aquele episódio está resolvido? Com certeza. Depois de nós sempre tivemos uma boa convivência. Nós tivemos um governo, assembleia, o executivo, o legislativo, um trabalho harmônico fizemos. Nós somos do mesmo partido. Tivemos lá aquele debate, arranca-rabo lá naquele momento, mas no final todo mundo deram as mãos, né? O que se alterou um pouco, se perdoaram e saímos de mãos dadas e perdoado mesmo de verdade. E qual família que fomos para a rua e estamos na rua pedindo voto de mão dada. Tanto nós para o Confúcio, como o Confúcio para a gente, como o Ralph para o Confúcio e o Ralph também pedindo para o Confúcio e o Confúcio para o Ralph. Então aqui todos estão aí de mão dada e isso está sendo bom, porque um alinhamento político está demonstrando força política e com isso o partido e todos nós estamos ganhando aí. Está uma demonstração clara o crescimento da nossa campanha. Candidato, eu queria entrar numa outra seara, a seara do meio ambiente. Rondônia está sofrendo há muitos anos com essas pressões de áreas de preservação, por exemplo, na nossa fronteira, Guajará-Mirim tem 93% da área intocada. Agora nós temos mais 11 reservas que foram criadas pelo governo. O senhor, inclusive, foi contra e tem lutado contra. Se governador, o que o senhor pretende fazer com relação a isso? Governador, eu pretendo, primeiro, como presidente, eu convenci a maioria dos deputados, todos, para revogar a criação desse decreto da reserva. Isso aí foi uma ação nossa, nós não concordamos. Agora há pouco, um deputado, Lebrão, acabou de me ligar e me pedindo, porque o governador Daniel Pereira quer revogar duas. Ele, na verdade, revogar quem revogou foi a Assembleia. Agora, a ação, quem recorreu foi o governo. Então, o governo pode retirar essa ação a hora que ele quiser. Se eu for governador um dia, no mesmo dia eu tiro todas essas ações e acabo com essas reservas, essas 11 reservas criadas. Porque eu entendo que a maioria delas não são reservas, né? Tem 2 ou 3 que tem um pouco de mata intacta, que mesmo que tenha, ela pode ser criada reserva. Eu, ganhando o governo, eu vou pegar aquelas que não são mais reservas, que já são áreas que diz reserva, que tem pessoas que moram lá, que tem área titulada, tem área escriturada. O que eu vou fazer? Uma permuta onde tem essas áreas que ainda tem mata, que está mata virgem, que pode ser criada uma reserva. Eu vou fazer uma permuta com 2 ou 3 dessas áreas e as outras vou liberar para que seja documentada, escriturada, criarmos seu Instituto de Terra, a regularização fundiária, para que a gente possa documentar e dar o direito para essas pessoas poderem trabalhar, buscar linha de crédito, buscar financiamento e gerar emprego e receita. Eu queria insistir um pouquinho com Guajará-Mirim. Como o senhor, como governador, o que o senhor pode fazer para ajudar aquela população? Uma população que vive na pobreza e que tem tanta riqueza que não pode utilizar. Guajará-Mirim, está aí o efeito das reservas. 90% das reservas de Guajará, da extensão rural de Guajará é reservas. Por isso que o município tem dificuldade. O município não tem uma sobrevivência. Hoje, a receita dele é praticamente 90% comprometida com folha de pagamento. O prefeito sempre está com déficit na folha. E nós temos, por exemplo, o hospital lá,
que está para ser inaugurada, a prefeitura não tem condições de manter nem a sua própria saúde, precisa de parceria do governo, e nós vamos ter que fazer essa parceria com Guajará-Mirim. Se tem um município que precisa do governo, é Guajará-Mirim. Nós precisamos levar a indústria, é o que a gente pode fazer por Guajará, levar... trazer, dar incentivo, incentivar o turismo lá, para que a gente possa motivar, gerar receita, gerar renda e dar vida própria para Guajará-Mirim. Enquanto isso, Guajará vai ter dificuldade de sobreviver se não tiver esse apoio total do governo, mas nós vamos fazer isso. Candidato, e a capital Porto Velho? Como é que fica nisso? A problemática e historicamente esquecida Porto Velho por muitos governos. O governo Confúcio já ajudou bastante a capital, o colégio... Eu estou falando de 30 anos, né? Nos 8 anos do Confúcio, o Confúcio olhou bem para a capital. Eu sei que é muito o que fazer e tem que fazer muito, mas Porto Velho, ele tem tudo agora para dar uma grande alavancada. Primeiro, a receita do município, ela aumentou 50%. O município tinha uma receita de 22% do bolão, de tudo que se arrecadava, foi para 36%. Então, aumentou 50%. O prefeito hoje tem dinheiro no caixa. Eu não sei, porque eu não conferi a conta lá, mas eu vejo falar por aí que ele tem meio bilhão de dinheiro em conta, que pode ser investido na saúde, que pode ser investido em infraestrutura, que pode ser investido na educação. Está faltando um pouco mais de gestão, agilidade para poder investir esse dinheiro. Mas dinheiro tem, mas mesmo assim ganhando governo, eu vou investir na capital, vou construir o hospital regional, o Hospital João Paulo, que hoje é o Euro, que está aqui, iniciou a obra ali do lado do hospital de base, que é o pronto-socorro. Nós vamos fazer isso, é uma obra iniciada e nós vamos fazer. Eu ouvi o senhor falar do Hospital Sérgio Carvalho, de pronto-socorro? Você já quer já está arrumando o nome, né? Já estou arrumando o nome. O Hospital do Amor, o hospital que atende as pessoas portadoras do câncer. O primeiro recurso, quem colocou para iniciar a obra foi nosso. Eu fico feliz de ter tido isso. Domingos conhece bem, já trabalhou no Hospital de Barreto, sabe do nosso trabalho, conhece a minha casa de apoio lá em Barreto. Maravilhosa. Conhece o trabalho social que a gente Sua casa de apoio fazendo. lá atende muita gente? Atende bastante gente. Hoje nós já estamos diminuindo a quantidade de pacientes, até porque a maioria dos pacientes agora já estão fazendo o tratamento e nós ficamos só até o final do ano. O senhor chegou a atender quantas pessoas lá mês? A média de 300, 400, chega a 500 pessoas. Eu penso em 12 anos, passou mais de 10 mil pessoas, infelizmente, que hoje já são na nossa casa de apoio. 9 mil cadastrados sendo atendidos aqui em Porto Velho. Então, só aqui tem 9 mil que ia para lá e que passava por lá, pela nossa casa. E eu fico feliz hoje de ter convencido e ajudado que o Henrique Prata pudesse, domingo, e você já estava lá, contribuiu para isso, para que hoje nós pudéssemos ter o Hospital do Amor, hospital que atende os nossos portadores de câncer, que tinha que sair daqui, deslocar 3 mil quilômetros, ficar longe da sua família para tratar dessa doença que infelizmente é a que mais mata hoje. Candidato, eu quero voltar ao assunto Porto Velho. Não preciso provar nada do meu amor por essa cidade, da minha gratidão por essa cidade, mas eu quero... Há controvérsias. Eu quero deixar bem claro o seguinte, que nos últimos 30 anos, Porto Velho foi a cidade mais maltratada pelos governantes nesse estado. Sem medo de errar. O senhor vai mudar isso? Concordo, senhor, eu concordo. Eu só não concordo na totalidade, que eu acho que o Confúcio já fez o tratamento diferenciado. Eu acho assim, o prefeito que está aí hoje já tem como fazer mais, porque tem uma receita... O prefeito hoje é seu adversário, o senhor vai passar por cima disso? Não, eu independente disso, eu sempre procurei... O palanque acabou, a gente tem que procurar atender o povo. Acho que o eleitor meu está aqui, o povo está aqui, esquece de citar no palanque o outro, de ganhando o governo, eu vou ser parceiro. Eu quero acreditar que ele ainda ajusta essa gestão dele, que venha investir esse dinheiro da maneira correta. Eu vejo assim com boas intenções, mas eu não vi ainda acontecer. Eu preciso que isso venha acontecer, que esse dinheiro seja gasto. Eu não aceito ter dinheiro em caixa e faltar uma ambulância no distrito. Eu não concordo. Eu acho que demora a licitação. Pega como é que fala, uma carona numa concorrência, numa carta convite. Isso aí você compra em uma semana, se você pegar
uma carona numa carta convite, você consegue comprar. Compra 10, 15 ambulâncias, atende. Agora você vai no Bandeirante, agora pouco foi entregue uma ambulância lá, porque foi uma emenda até do deputado Ribamar. Mas até poucos dias não tinha essa ambulância. Você vai lá em Vista Alegre, falta ambulância. Você vai lá em Nova Califórnia, eu tive esse dia, não tem ambulância. Então isso não justifica, né, o município dizer, não comprei, é dinheiro. Não, dinheiro tem no caixa. Por quê? É problema de licitação? É só pegar uma carona numa carta, num registro de preço, pega aí, vai lá e compra 10 ambulâncias e resolver o problema dos distritos. Então, isso para mim já é uma gestão muito lenta, as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Com dinheiro, a gente entende que a administração pública ela tem a tramitação, é um pouco mais lenta, mas não tão demorada, já há quase 2 anos, faltando isso. Professor Jorge, geralmente no programa de rádio, Everton, a gente fala que está prestando atenção no senhor. Hoje o senhor é que está prestando atenção demais. Por favor, faça a sua pergunta. Olha, eu vou fazer uma pergunta, vou saltar de um lugar para o outro. Eu queria saber o que o estudante da rede pública pode esperar do seu governo em relação a fortalecimento das escolas, dos institutos de ensino. Nós vamos melhorar, principalmente a estrutura física, as escolas, aposentar esses professores. Você é professor e um grande professor. Obrigado. Foi professor da nossa assessoria, da nossa pessoal que trabalhava. Eu via o orgulho de dizer que o professor Peixoto era o professor delas. Então, professor, primeiro nós precisamos dar condições de uma boa infraestrutura. Precisamos preparar melhor os nossos professores. Os que estão cansados, que estão aí aptos para aposentar, vamos trabalhar e aposentar. Porque a pessoa chega no final, 30 anos de trabalho, ele já não está mais estimulado, né? Já está cansado, começa a aparecer os problemas, como nós já estamos chegando perto, né? E essa meninada está com energia agora, né? Está com energia, está comendo livro, está com vontade de ensinar, e eu acho que os nossos alunos podem esperar, que eu quero o melhor para a educação. Fico feliz de nós ter pontuado o nosso estado nos últimos dias aí, vendo a educação dando um avanço. Rondônia, né? Agora há pouco eu vi o Confúcio, eu falo que ele sempre, o olho dele brilha quando se fala de educação, quando fala no melhoramento do IDEP dos alunos, das nossas escolas, e a gente vê quanto o governador ficar feliz, né? Ele tem falado muito nos seus discursos esses dias de ter melhorado a pontuação em nível de Brasil, Rondônia, e nós vamos trabalhar para isso. Manter o que agora deu certo e ampliar mais a nossa educação. Candidato, a gente está vendo realmente números importantes, o governo federal está divulgando esses avanços no IDEB, mas e o professor? A valorização do professor? O que passa pelo seu programa de governo? O que nós fizemos, Everton? O professor, nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Não adianta eu vir aqui, porque eu sou candidato, prometer que eu vou dar um salarião, amanhã eu sou governador, e aí, governador, o senhor fez uma promessa lá no programa do Everton, né, junto com todos os dinossauros. E aí? E agora o senhor é governador, nós queremos um aumento. Primeiro nós temos que aumentar a receita. Fomentar a nossa agricultura, o agronegócio que está cada dia crescendo, o país no momento de crise perdendo seu PIB 3, 4%, Rondônia no momento de crise nós crescemos, nós avançamos, nós queremos avançar ainda mais e vamos avançar. Acreditamos no agronegócio, acreditamos que a agricultura é muito forte em Rondônia e nós vamos trabalhar para isso, para fortalecer ela. O município de Porto Velho, você via, o município de Porto Velho, ninguém acreditava, era um município de terra que não produz, aí está chegando soja, o arroz, o milho, a produção da agricultura familiar, gerando emprego, gerando receita, e isso tudo está aquecendo a nossa economia. Se nós arrumar dinheiro, nós vamos ter o dinheiro no caixa para poder valorizar melhor os professores. Até o mínimo que nós podemos investir na educação é 25%. Eu, como prefeito, cheguei a investir 30% do orçamento do município, investindo na educação. Vamos trabalhar para arrecadar
e poder valorizar nosso professor. Com dinheiro a gente pode aumentar o salário acima do teto. Fizemos isso na Assembleia Legislativa com o presidente da Assembleia. Cortamos na nossa própria carne, tiramos 20 milhões do nosso orçamento, transferimos para o governo para que o governo chegasse no piso salarial nacional, que era a reivindicação do Sinter, dos professores, que era o mínimo que eles queriam, e com isso a grande maioria está aderindo para se aposentar. Porque eles não queriam aposentar, estavam na hora de aposentar, 8, 10 mil professores para aposentar e não aposentar porque estava ganhando abaixo do teto. Agora, com certeza, nós vamos fazer uma força-tarefa, vamos aposentar eles e dar oportunidade para os novos serem professor. Candidato, a pesquisa tem sido favorável para os candidatos do MDB no Senado, com a liderança do ex-governador Confúcio e o segundo lugar para o senador Waldir Raupp. Mas não é tão favorável hoje à sua candidatura, que está em uma posição em terceiro lugar, em algumas pesquisas em segundo, próximo do segundo. Como é que o senhor administra isso, a coligação, para reverter esse quadro, sendo que é uma campanha tão curtinha? Eu estou muito otimista, eu estou assim, empolgado nesses dias, porque de 10 dias para cá nós temos crescido na nossa pesquisa 1 ponto por dia. Okay. Na nossa pesquisa interna, hoje nós estamos em segundo, próximo ao primeiro, e em muitas cidades nós já estamos em primeiro lugar. Essa é a pesquisa real, eu não tenho comprado pesquisa, porque tem alguns aí que eu estou fazendo uma pesquisa aí, tem como você me ajudar e tal, se você me ajudar, você sabe o que é, né? Eu não me engano eu mesmo. Pesquisa por encomenda. Pesquisa por encomenda. E às vezes coloca aí nos grupos, começa a soltar, né? Então, até uns 15 dias, 20 dias atrás, eu realmente estava em terceiro lugar. Hoje eu estou em segundo. Quer dizer, então a pesquisa... do primeiro, e não tenho dúvida que daqui 10 dias nós estamos liderando em primeiro lugar em todo o estado de Rondônia. Quer dizer, quando o senhor diz, há uns 10 dias atrás o senhor estava em terceiro mesmo, então a pesquisa da Record estava certa. Eu quero... foi mais ou menos isso? Foi. Eu quero ajudar o senhor. Eu quero perguntar para o senhor e os dinos que vão falar isso e quero... Vamos aguardar a próxima agora. Vamos aguardar a próxima. Botar numa saia justa aqui. Porque há quem garanta, há quem diga que o deputado Maurão não se dará bem nos debates. Eu quero saber do senhor qual a sua expectativa, porque os debates têm sido historicamente decisivos. O senhor está se preparando? O senhor tem medo do debate? Como é que o candidato Maurão visualiza ou vislumbra o que vem por aí na arena dos debates políticos? Eu não tenho medo do debate. Eu vou do meu jeito simples, do meu jeito roceiro. Talvez eu não tenha o letrado que alguns dele têm, mas eu tenho a prática. Eu fui prefeito, 4 anos, fiz uma gestão no município tão pequeno que tornei-se o 8º deputado mais bem votado. O prefeito da minha cidade, foi o prefeito com mais mandato, 4 mandatos, que era o meu sucessor. E estou 5 mandatos no Poder Legislativo, 2 de presidente da Assembleia, na verdade 3, porque assumi como vice. Estou preparado, sei como administrar Rondônia. Talvez não vou falar bonito e nem na técnica como alguns que vão se preparar para um debate, que são doutor, letrado, intelectual. E eu não estou com medo disso. Eu tenho certeza, estou confiante do que vou chegar ao governo de Rondônia e que sei o que vou fazer quando governador. O senhor está falando em estar preparado, e a gente está prestando atenção, e eu fiz a mesma pergunta ontem para o outro candidato. O senhor já pensou no seu secretário de Fazenda? Meu secretário de Fazenda vai ser o meu vice, que é o Wagner, que foi secretário, pessoa responsável no momento de crise do país. O nosso estado cresceu, que eu falei agora há pouco. Perdemos, o país estava com 3, 4 negativo, Rondônia 4, 5 positivo. Wagner é o secretário de Fazenda, foi a pessoa responsável pela economia do estado, conhece muito bem de número, é técnico, eu sou mais político. Servidor de carreira ele. É servidor de carreira. Eu poderia ter 5, 6 nomes como vice, que tinha uma popularidade que poderia acarretar muito mais votos, mas eu pensei, eu que tenho que conquistar voto, e eu preciso de um vice que vai estar sentado lá na cadeira como secretário de Finanças, de Planejamento, que a hora que eu ligar para ele, eu falar, Wagner, como que está o caixa aí, como que está a nossa economia, eu tenho certeza que ele vai me dar um número exato, eu posso confiar nisso. Então ele traz nesse momento segurança para o governo de Rondônia, traz estabilidade, e a grande maioria dos empresários, o pequeno, médio e grande empresário, todos gostaram da indicação do Wagner como vice,
Por quê? Ele é um auditor fiscal. Fez o governo Confúcio, com ele secretário de Fazenda, nunca precisou enarrochar nenhum comerciante para que ele fosse pagar imposto e nem autuar. O empresário, o comerciante teve liberdade para trabalhar. Eu sou empresário, eu trabalhei mais de 10 anos de linha de frente no comércio e eu sei como as minhas pernas tremiam quando chegava um auditor fiscal. Às vezes chegava bonzinho, como é que está o estoque aí, confere aqui, bate dali. Quando eu pensava que não, deixava uma auto-infração que eu ficava aí pelo menos 6 meses me matando com um advogado, com um contador para me defender, e no final ainda tinha que pagar uma multa, porque nunca vai bater teus estoques. Eu sei que qualquer empresa, se o auditor chegar lá, for levar no ponta da letra, ele larga uma multa que talvez é maior do que teu estoque. Então, isso me tranquiliza muito. Por isso, eu tive a felicidade de convidar o Wagner para ser o nosso vice, e eu tenho certeza que ele vai continuar cuidando da receita e da fiscalização, dando condições para que o empresário nosso continue crescendo e indo avante. Deputado... Beni Andrade vai fazer uma pergunta e ela vai ficar no ar para o senhor responder depois do intervalo. Por favor, Beni. Tem água aí? Candidato, é o seguinte, o senhor falou em fazenda. Fazenda lembra dinheiro, lembra arrecadação, né? E tem uma mensagem lá na Assembleia Legislativa sobre a previsão orçamentária para o Estado no próximo ano, que me parece que chega em torno aí de pouco mais de 8 bilhões de reais. E segundo informações que eu tenho, isso dá um empate técnico entre receita e despesa. O senhor vai ter que administrar a dívida do Beron. E a dívida do Estado? E a dívida do Estado no todo. Como o senhor pretende alavancar a arrecadação do Estado de Rondônia? O deputado, o candidato responde logo após o intervalo, peço a gentileza do senhor aguardar. Lembrando que neste momento em que estamos entrevistando o senhor ao vivo, em Brasília, a Advocacia Geral da União está reunida com representantes do governo de Rondônia e o governador Daniel Pereira, tratando exatamente desse assunto que o Beni trouxe agora. Nós estamos aguardando novidades. Tomara que cheguem a um acordo bom para Rondônia. E você sabe, quando colocamos essa locomotiva para fazer as entrevistas nos trilhos da SIC TV, o nosso objetivo é manter o foco. Falar de Rondônia, o que é bom para Rondônia, o que Rondônia precisa, com os candidatos com total liberdade para trazer as suas respostas. Também o nosso objetivo é fazer o máximo de perguntas que você também faria, não apenas como apresentadores, jornalistas, debatedores, mas como gente que mora aqui e, assim como você, quer o melhor para o Estado. Hoje recebemos Maurão de Carvalho, candidato do MDB. No primeiro bloco respondeu a várias perguntas, deixando uma pendente, a do Beni Andrade, que falou sobre receita e despesa. Como é que vai driblar isso, né, Beni? Exatamente. Porque a situação está ali no fio da navalha. Verdade. Então, nós temos um orçamento de 8 bi e 200 milhões está previsto para o próximo ano. Segundo a prestação de conta básica que o Tribunal de Contas fez, nós temos desse 8 bi 200, 160 milhões para investimento. O restante está comprometido. Os repasses dos poderes, com os repasses da saúde, o repasse da educação. Pessoal, custeio. E algumas contas, né? Algumas dívidas. E aí pode ter surpresa, então. Agora ainda vem essa dívida do Beron, essa maldita dívida que a gente veio falar desde que eu era criança, estava falando essa dívida, né? E aí vem a dívida e nós tivemos que prolongar a dívida agora de 10 para 20 anos, porque a dívida de 22 milhões ficava pesado para pagar ao mês. Prolongando, nós baixamos ela para 11. Foi isso que o governador Daniel está lá em Brasília hoje, tentando ainda renegociar com essa lei aprovada. Na hora que a lei estava lá, sendo discutida no plenário, e alguns deputados não queriam votar, entendendo que dava para negociar, que não podia fazer essa prolongação dessa dívida, que essa dívida já é uma dívida crônica, uma dívida, vou dizer o nome aqui, mas uma maldita conta para o Estado, que não faz bem para o Estado. Então a maioria dos deputados não queria votar. Aí alguém do Tesouro Nacional ligou para a secretária do secretário de Fazenda, de Finanças, e falou: se até amanhã não chegar aqui a aprovação do prolongamento da dívida aí da Assembleia, nós vamos debitar na conta do governo, do Tesouro, nós já vamos reter do SPE, do repasse do governo federal, que vem para o Estado, vamos reter 750 milhões. Se isso viesse acontecer,
nós ia comprometer 3 meses de folha, porque 750 milhões é receita praticamente quase 3 meses, no mínimo 2 meses e meio. O próprio governador Daniel chegou em mim e falou assim: ó, Mauro, se isso vir acontecer, você vai ser governador, porque se isso acontecer, eu renuncio o mandato na mesma hora. Eu preciso do seu empenho. Eu e ele fomos para dentro da Assembleia e convencemos a maioria, mesmo com pouco voto, a gente passou por um voto, e prolongamos essa dívida e deu a oportunidade para o governador estar hoje em Brasília, tentando agora negociar a dívida. Ainda eles querem debitar na conta do governo 126 milhões, que ainda o Estado não pode pagar, porque se debitar de uma vez 126 milhões, vai faltar dinheiro para a própria folha de pagamento. O que o governo está fazendo? Está propondo em pagar em 24 parcelas 126 milhões. Então tem que administrar essa dívida e não tem muita margem não. Não adianta dizer aí o candidato, foi até bom, eu quero aqui até parabenizar o Tribunal de Contas, que fez esse demonstrativo para a maioria dos candidatos, para candidato não chegar nessa época e ficar aí prometendo, como se disse, mágica, né? Que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que sendo governador vai construir ponte onde não tem rio, não é isso? Então, não tem essa mágica, mas eu acho assim, governar, administrar, é com pouco fazer muito. Cortar gasto, ver aonde está sangrando um pouco e diminuir esses gastos, economizar, renegociar essa dívida, como eu renegociei uma dívida do Iperon, que estava chegando a 278 milhões, uma dívida, quando eu peguei a Assembleia, que ela era 35 milhões, que há 15, 20 anos o presidente assinou essa dívida, assumiu essa dívida de 35 milhões, e nós vinha pagando ela vinha só aumentando, pior do que a do Beron, igual a do Beron. Quanto mais pagava, mais ela crescia. E aí o que nós fizemos? Contratamos um matemático, né, junto na controladoria, e em 6 meses a gente conseguimos baixar essa dívida para 5 milhões. Nós estávamos pagando 1 milhão no mês, no outro mês já era 1.100, no outro já era 1.200, e com isso nós baixamos ela para 5 milhões, de 278 milhões. Em 3 meses nós pagamos toda a conta. A Assembleia hoje não tem nenhum débito de uma conta, de uma dívida como essa. Tudo em dia. Pagamento em dias do servidor, pagamento. Agora, pouco antes de sair para cá, estava pagando rescisão, pagando direitos de servidores e construindo ainda, que nós estamos com um prédio novo, pronto para inaugurar nos próximos dias, com o próprio orçamento da Assembleia, e parte desse orçamento nós devolvemos para o governo 20 milhões que nós comprometemos para a educação, 7 milhões que nós acabamos de comprometer, e agora há pouco chegou aqui o deputado Hermínio, eu tenho que ser justo com ele, ele tirou mais da metade desse recurso da própria suas emendas individual, para que a gente pudesse contratar os remanescentes que estavam fora vencendo o concurso. O governo não tinha orçamento e com isso nós conseguimos chamar todos os remanescentes, que chega aproximadamente 500 remanescentes que hoje estão fazendo academia e que vai ser chamado aí nos próximos dias, vai ser os novos policiais a partir de janeiro. Candidato, o senhor já tem a informação que o dinheiro para investimento vai ser muito pequeno. O senhor é um empreendedor, o senhor quer fazer coisas, não quer deixar o Estado parado, se for o governador. Mas o senhor também é político. Como é que o senhor vai fazer para cortar na própria carne? Por exemplo, o senhor vai diminuir o número de cargos comissionados? Onde o senhor vai cortar para sobrar dinheiro para fazer tudo que passa na sua cabeça para que o Estado continue crescendo? Não tem muito cargo. Esse negócio que 10 anos atrás tinha 10 mil cargos. Hoje tem 4.613 cargos no governo. E alguns são FG, são cargos que são servidores que você tem que, já é comprometido, ele tem que ter esse CFG. Com diretores de divisão, diretores de departamento. De departamentos. Então, se você olhar, não tem mais do que, eu penso que não tem mais do que 2 mil cargos. Então, se cortar 2 mil cargos, não vai fazer a diferença quase nada. E vai inviabilizar a máquina, porque também tem alguns cargos comissionados que ajudam a máquina a funcionar. Nós, por exemplo, tivemos agora há poucos dias, foi tirado, o próprio Tribunal de Contas exigiu 273 cargos do DR, que era um CDS de operador de máquina, era o CDS de chefe de campo, era CDS de
apontador, do pessoal que trabalhava no DR. O DR está praticamente hoje com máquinas paradas, porque não tem o CDS do operador. E o operador que trabalhava com o CDS, o diretor do DR, ele chegava no cara, se o cara era bom, o operador era bom, ele ficava no CDS, se não fosse ele troca. Ele ponhava um bom operador, e com isso já está o DR já com praticamente parte das suas máquinas trabalhando, porque o Tribunal de Contas exigiu que chamasse os concursados, e está certo, tem que chamar os concursados, né? Só que às vezes o que passa no concurso não sabe operar a máquina. Às vezes o que está no CDS, ele não tem lá o estudo, não tem a técnica, mas ele tem a prática, ele pega a máquina e faz funcionar. E é isso que o DR vinha tendo esse CDS, que eu concordo que é muito importante, e eu acho que eu ganhando o governo, eu vou ter que terceirizar parte desse maquinário para poder trabalhar, para nós poder melhorar as qualidades das nossas estradas, né? Poder fazer mais estrada com qualidade, porque se ficar hoje só com o servidor que nós temos dentro do quadro do DR, nós não conseguimos dar continuidade, dar condições para que a máquina do DR, para que esse equipamento possa estar trabalhando e nós dar condições de fazer todas as estradas, que chega a 11 mil quilômetros de estrada. Aproveitando, senhor, não sei se eu sabe um pouco aí, mas... DR, é o seguinte, a malha viária do estado de Rondônia é deficitária? Aquela preocupação para o escoamento da produção, está bem servido o agricultor, o produtor nesse sentido? Não, é preciso melhorar. Nós temos, claro que nós não temos estrada aí com 2, 3 anos que a máquina não patrulhou, mas precisa de cascalhamento, precisa ser recuperado. Nós temos algumas rodovias nossas que não dá mais para remendar com asfalto, ela tem que ser feito um novo asfalto. Eu quero fazer, porque o Estado tem ainda a capacidade de buscar um dinheiro do CAF, poder fazer um pouco mais de endividamento para poder buscar aí pelo menos uns 250 milhões de dólares, que chega a um bi, para nós poder investir nas nossas rodovias. Porque não adianta ficar remendando, né, e não vamos ter estrada de boa qualidade. E se nós puder fazer uma estrada de boa qualidade, né, com bons asfaltos, nós vamos passar aí 4, 5, 6 anos sem ter problema. E além disso, esse investimento vai vir para o Estado, vai gerar receita, porque vai ter gasto de combustível, vai ter gasto de compra de pedra, vai ter gasto de compra do insumo, e com isso nós vamos aquecer a economia, aumentar a nossa receita. Quando chegar na hora de pagar, só o que a gente cresceu na nossa receita paga a parcela que nós temos que pagar no futuro desse financiamento. Em tempos de Lava Jato, nós temos hoje a maioria dos governadores de estado respondendo processo por corrupção. Ainda ontem a gente saiu mais uma relação aí de governadores que estão enrolados. Hoje também, no Mato Grosso do Sul. Né? Mais um hoje, exatamente. Somando-se a todos os outros que já tinham. Qual é o pacto, qual é o compromisso que o senhor vai fazer com a população para que o seu governo seja um governo de austeridade, de seriedade, de responsabilidade e de honestidade? O compromisso que eu vou fazer, que na dúvida eu não faço. Nós temos que estar bem assessorados, né, com pessoas de confiança. Porque, primeiro, você tem que ter gente de confiança. E segundo, na dúvida não faz. Se você tem dúvida num processo para amanhã depois você se enrolar, para que vai fazer? Eu nem falo tanto só pelo senhor, mas eu falo a equipe. O senhor vai mandar recados, vai escolher a dedo os seus assessores, vai ter essa preocupação na hora de indicar os seus assessores para que eles tenham uma ficha em condições de dar a confiança necessária para não criarem problema para o seu governo? Everton, o que eu tenho trabalhado, desde que prefeito, presidente da Assembleia, eu reúno todos os diretores responsáveis pela sua pasta. Eu falo para eles o seguinte... Porque a sua gestão na Assembleia tem que ser muito tranquila, né? De errar. Na dúvida, não faço. Você tem um assessor jurídico para consultar. O processo ele tem o mesmo rito. Por que você vai errar? Se você, na dúvida, não faz, procura, consulta. Porque nós não podemos errar hoje. Qualquer coisa mancha a nossa administração. Eu tenho tido esse cuidado na Assembleia, tenho falado em todas as reuniões. O secretário-geral nosso hoje, que é o Arildo, quando eu não estou, ele reúne a diretoria
e tem falado duro. Ó, gente, não tem chance. Errou, tá fora. É uma vez só. Vocês já estão orientados e assim vai ser a minha equipe de governo. Eu vou cuidar para que nós tenhamos o melhor e eles vão estar cientes disso. Se errar, é uma vez. Pode até errar, mas não trabalha mais. Candidato, todos os candidatos que vêm aqui, o senhor também, são sabedores que o orçamento do Estado é muito pequeno em relação aos seus custos. Mas nós temos alternativas que até agora ninguém buscou. Por exemplo, todo mês sai daqui do Rio Madeira 1 tonelada de ouro. 1 tonelada de ouro. Contrabandeado sem que fique 1 centavo nos cofres do Estado. Lá em Espigão, tem o contrabando de diamante há décadas, todo mundo sabe. O governador tem como mexer as estruturas para que pelo menos um pouco dessa riqueza fique para nós? Eu vou trabalhar para regularizar o garimpo, o ouro, o Rio Madeira. O deputado Hermínio, trabalhando na Assembleia Legislativa, nós aprovamos leis autorizando, e o governo não concordou com o FUS, ele acha que isso prejudica muito o meio ambiente. Eu não penso assim, eu penso que se nós regularizar, as pessoas vão trabalhar certo. Vão trabalhar. O pior é nós deixar eles lá trabalhando errado, clandestino, trabalhando à noite, aí vai lá a polícia ambiental lá, multa, prende, vem lá, incendeia, causa um prejuízo. Nós temos que fazer que essas pessoas trabalhem. Se o ouro está na terra, é nosso. Então vamos tirar ele, vamos gerar receita, gerar emprego e o dinheiro do diamante, do ouro que nós temos aí, rapaz, é muita riqueza que nós temos em Rondônia. Vou trabalhar para regulamentar todos esses garimpos. Dá tempo para mais uma pergunta. Só para concluir, a sua Sedan vai incendiar máquinas e equipamentos como faz hoje? Não aceito isso. Já falei nos meus discursos, eu vou reestruturar Sedan, Polícia Ambiental, vou reestruturar. Eu quero 70% daqueles policiais cuidando de bandido, não de quem trabalha. Do agricultor que está aí fazendo um tanque vai fazer um tanque para criar um peixe, vai fazer um tanque para dar água para o seu gado, ou vai limpar uma capoeira qualquer para ele poder ter a sobrevivência. Aí chega lá, sedã com 8, 10 caminhonetas, multa como se fosse um bandido. Eu já falei, outro dia eles me multaram um produtor rural, eu fui pedir para ver se dava para rever, porque eu achava um absurdo o que eles estavam fazendo. Ele falou, não, nós estamos cumprindo lei. Não importa que é o presidente da Assembleia que está falando, o importante é o que está na lei. Falei, o tempo de vocês está curto, porque se eu ganhar o governo, eu vou ter muito problema. Mas eu não vou aceitar o que vocês estão fazendo com quem trabalha, com quem sustenta esse Estado, faz que a economia do Estado cresça, é o agronegócio, é o pequeno, médio agricultor. Ele tem que ser respeitado, ele não pode ser tratado como bandido. Essa polícia que está aí, 70% dela eu vou pôr para cuidar de bandido. Ele vai vir para a rua cuidar de quem está roubando, não de quem está trabalhando. O senhor sabe que o próximo governador vai ter um grande desafio, que é o Estado livre de aftosa sem vacinação. Pena que não dá tempo da gente explorar esse assunto, eu adoraria, mas teremos outras oportunidades, inclusive no rádio, porque agora o senhor tem espaço para se despedir dos nossos telespectadores, fazer o seu pronunciamento final. Por favor, muito gratos por sua presença, senhor. Eu agradeço. E se depender de mim, só concluindo a minha fala, o IBAMA, eu vou ter muito problema com ele, que eu não vou aceitar o IBAMA que existe, eu apenas um decreto, vim aqui queimar caminhão de quem está trabalhando. Outro dia queimaram um caminhão aqui em Minas Nova, em Rio Pardo, era um caminhão que estava tirando madeira para fazer a própria ponte do município. Foram lá e queimaram sem saber se a madeira era do Estado, se era de responsabilidade do município, e foi... queimaram o caminhão e deixou o prejuízo. As pessoas vão entrar na justiça e vão ganhar. E vai ter meu apoio. Agradecendo aqui, Domingo. Obrigado aí, o Everton, Benigno, Sérgio, professor Peixoto. Para mim é uma alegria poder estar participando. Gostaria de ter mais tempo aqui para nós poder falar mais da nossa proposta, da nossa intenção, da nossa vontade e do que nós vamos fazer por Rondônia. Qual é o número? Meu número é o 15, né? Eu vou pedir aqui o seu voto. Estou feliz onde a gente está andando, as pessoas estão aderindo à nossa campanha e fico feliz de receber o calor, o aconchego do eleitor aderindo ao nosso número, o número 15. Você vai saber agora quem vem amanhã para conversar com os dinossauros da TV e do rádio.
Nesta quinta-feira, às 10 para 6 da noite, o candidato ao governo de Rondônia, Pedro Nazareno, será confrontado pelos dinos do Papo de Redação na sabatina da SIC TV. Eleições 2018 na SIC TV. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Oferecimento Pinca, Cirrus, Temasa, Grupo Sapiens, Gonçalves, Desmosa. Muito bem, professor Jorge Sérgio Pires, Beni Andrade, Everton Leone, que tem compromisso agora, um programa ao vivo repleto de notícias novas. Muito obrigado. Vou falar hoje sobre Peron. E Peron já em manchete. E amanhã ao meio-dia te convido, ouça o rádio Parecis FM com replay à noite. Passa à meia-noite também, sem censura. Fique por perto, obrigado pela audiência. Amanhã na Parecis tem papo de redação e no final da tarde voltaremos para a entrevista com mais um candidato. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Boa noite.